Presidente Lula participa de homenagem ao Dia do Soldado e vira as costas para os jornalistas ao ser questionado sobre seu filho, Lulinha. Senador Flávio Bolsonaro se demonstrou irritado após perguntas sobre a prestação de contas do filme Dark Horse, financiado por Daniel Vorcaro. Presidente Lula se reúne com os presidentes da Câmara e do Senado para tentar destravar projetos como o fim da escala 6x1 e a chamada taxa das blusinhas. O TikTok no Brasil foi multado em mais de 150 milhões de reais por falhas na proteção de dados pessoais de crianças e adolescentes. Deepfake caseiro, golpistas recriam rostos e vozes de pessoas reais para tentar enganar sistemas de segurança e conseguir saques, empréstimos ou compras. Drones russos com inteligência artificial identificam e escolhem o alvo sozinhos, sem a participação humana. Intensa onda de calor na Europa bate recordes de temperatura e gera uma grave crise de saúde pública, sobrecarregando os serviços em hospitais. Uma disputa interminável de 42 pênaltis, onde as cobranças ocorreram em uma partida da Copa Italiana, onde a Sarnese venceu a Ebolitana por 20-19 gols. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A Polícia Federal identificou um homem que, segundo a investigação, era usado pela lobista Roberta Luxinger para movimentar dinheiro em espécie. Parte dos valores foi destinada a uma agência de viagens usada por Roberta e pelo filho mais velho do presidente Lula, o Lulinha. Segundo a Polícia Federal, o homem é Ulisses Barbosa, que também trabalhava como motorista de Roberta Luxinger. A investigação aponta que ele era acionado para fazer saques e pagamentos em dinheiro vivo. Em junho do ano passado, Ulisses teria recebido duas quantias de 100 e 200 mil reais. De acordo com os investigadores, Roberta mandou o motorista depositar 50 mil reais em uma agência de viagens. A empresa era usada por ela e por Lulinha. No mesmo dia, a agência foi usada para pagar passagens dos dois, de Brasília para São Paulo. A polícia agora quer entender a origem desse dinheiro e qual foi exatamente a destinação dos valores. A investigação sobre Lulinha começou a ganhar força depois que a Polícia Federal analisou o celular de Roberta Luxinger, apreendido em investigação sobre fraudes no INSS. A partir das mensagens e de outros elementos, os investigadores passaram a apurar se havia uma relação entre Lulinha, a lobista e empresários interessados em negócios com o governo federal. Entre as frentes investigadas estão negociações envolvendo o Ministério da Saúde e a Dataprev. A polícia apura suspeita de tráfico de influência e corrupção. Até agora, as tratativas investigadas não resultaram nos contratos que eram buscados. Outra frente da investigação envolve as despesas de Lulinha. Em uma conversa de 2025, Roberta relatou ao empresário que gastava cerca de 100 mil reais por mês com uma casa usada por Fábio Luiz e que, por conta disso, teria decidido cortar pagamento de passagens. A Polícia Federal também investiga outras movimentações financeiras atribuídas ao lobista e a relação dela com pessoas que tinham interesses em contratos com o governo. Agora, com a identificação do motorista como possível operador financeiro, a Polícia Federal informou ao Supremo que pretende aprofundar essa parte da investigação. Entre as hipóteses a serem analisadas está a possibilidade de lavagem de dinheiro. Não há, até o momento, conclusão de que tenha ocorrido esse crime. Na manhã desta terça, o presidente Lula esteve em um evento no Quartel-General em Brasília para a celebração do Dia do Soldado. Após a cerimônia, Lula falou sobre investimentos em defesa e inclusão feminina. Ao ser questionado sobre as investigações que envolvem seu filho, Lula decidiu não responder. Presidente, estão atrapalhando a campanha, suspeita sobre o seu filho Fábio. Presidente. Em entrevistas recentes, o presidente tem dito que seu filho deve responder a todos os questionamentos da Polícia Federal e da Justiça. A defesa de Lulinha diz que a investigação não comprova que o dinheiro em espécie tenha sido usado para pagar viagens de Fábio Luiz. O advogado também afirma que não há relação entre Lulinha e o homem identificado pela Polícia Federal como operador financeiro.
As investigações sobre Lulinha tramitam no Supremo Tribunal Federal e ainda estão em andamento. A Polícia Federal agora tenta esclarecer principalmente a origem dos R$300 mil movimentados em espécie e a destinação do valor e o papel do motorista nas operações. Após o telefonema entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump, o Brasil e os Estados Unidos marcaram uma nova rodada de negociações para a próxima segunda-feira. O encontro será virtual e vai reunir o ministro do Desenvolvimento e Indústria, Márcio Elias Rosa, e o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer. O objetivo é aumentar a lista de produtos brasileiros que ficam de fora das tarifas. O candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL, se irritou ao ser questionado sobre a prestação de contas de R$61 milhões para o filme Dark Horse, financiado por Daniel Vorcaro. O senador disse que as explicações não são dele, e sim do presidente Lula, que disputa a reeleição. 3 meses já se passaram desde que o candidato a presidente Flávio Bolsonaro disse que apresentaria publicamente um relatório detalhado sobre o financiamento do longa-metragem, que contou com verba de Daniel Vorcaro, do Banco Master. Questionado se estaria disposto a divulgar o contrato relacionado ao projeto, Flávio Bolsonaro não respondeu diretamente. Afirmou que se trata de uma relação privada, envolvendo recursos de um fundo privado e sem contrapartida pública, e acusou a imprensa de tentar colocá-lo na mesma página do presidente Lula. O candidato então associou Lula ao caso do Banco Master e afirmou que o presidente teria participado de conversas para beneficiar integrantes da instituição financeira. Flávio também citou o filho do petista, Fábio Luiz Lula da Silva, e integrantes do governo e do PT. O presidenciável não apresentou provas das acusações durante a entrevista. Em seguida, Flávio pediu o apoio dos jornalistas à sua candidatura e afirmou que uma nova vitória do PT colocaria em risco o sigilo das fontes e a liberdade de expressão. Não teve recuo de nada, eu vi a prestação de conta no G1. Dá um Google aí você no G1. A prestação de conta, você está lá na matéria do G1, dizendo que a produtora gastou mais até do que recebeu de investimento, enfim, de onde foi gasto o dinheiro. A prestação de contas foi feita dentro da investigação que está acontecendo em São Paulo e a própria imprensa vazou. Vocês publicaram, não fui eu. Então, assim, da minha parte, eu digo o seguinte, quem tem que prestar conta não sou eu, é o Lula que tem que prestar conta. Ele é que tem que prestar conta porque ele está fazendo uma reunião escondidinha contra o presidente da República, com Augusto Lima e Vorcaro, prometendo, né, que não vende o seu banco agora não, porque daqui a pouquinho o Lula vai trocar o presidente do Banco Central, vão facilitar a sua vida, a vida do Banco Master. Quem deve explicação é ele. Quem deve explicação é o Jacques Wagner, é o Rui Costa, é o pessoal da Bahia, o cerne, a origem de todo esse grande escândalo de corrupção que aconteceu dentro do governo Lula. Então vocês têm que cobrar explicações dele. Cadê o Lulinha? Tá onde? Tá na Espanha? Tá morando naquele lugar luxuoso mesmo? Quem tá pagando as contas dele? Cadê o follow the money? Cadê o dinheiro? Qual foi a origem? Como é que ele está sendo sustentado lá na Espanha? Alguém que tinha dentro do governo, usava o governo do próprio pai para fazer negócios com a Roberta lá, que é a lobista do careca do INSS, e o Marcola do Lula, que abria as portas de todo o governo para o seu filho fazer negócio. Então quem tem que dar explicação, não sou eu, é o Lula. O candidato também declarou que se virar o ano com o PT no governo, pessoas que publicarem críticas nas redes sociais serão presas. Segundo Flávio Bolsonaro, o governo federal tem que lançar mão do Supremo Tribunal Federal para conseguir governar. Na disputa eleitoral, Flávio Bolsonaro disse pretender atrair já no primeiro turno os eleitores dos candidatos Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos. O candidato do PL também voltou a destacar sua proximidade com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Flávio afirmou manter com Tarcísio um pacto para resgatar o Brasil e lembrou a atuação do governador como ministro da Infraestrutura no governo de Jair Bolsonaro. A Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar fraudes no Instituto de Previdência de Campo Grande. O alvo é o investimento irregular de mais de R$1 milhão no Banco Master. A investigação mira servidores e agentes públicos suspeitos de envolvimento nas decisões que colocaram o dinheiro dos aposentados em risco. A operação foi batizada de Presciência e autorizada pela Justiça Federal do Mato Grosso do Sul. De acordo com a Polícia Federal, o investimento foi feito pelo Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande,
em letras financeiras emitidas pelo Banco Master. A investigação começou a partir de informações de um relatório de auditoria elaborado pelo Ministério da Previdência Social. O documento apontou possíveis irregularidades no processo de decisão, que resultou no investimento de R$ 1.200.000. Ainda conforme a PF, há indícios de que os servidores envolvidos na decisão, seja por ação ou omissão, teriam deixado de observar procedimentos técnicos e administrativos. Segundo a investigação, essas condutas teriam exposto o patrimônio da Previdência Municipal a riscos. Durante a Operação Presciência, os policiais cumpriram 6 mandados de busca e apreensão, inclusive em órgãos públicos municipais, como o Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande e a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, além das residências de servidores investigados. A Justiça também determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados. Um dos alvos da operação é a atual vice-prefeita de Campo Grande, Camila Nascimento. A investigação apura possíveis crimes de gestão temerária, corrupção passiva e corrupção ativa. Em nota, a Prefeitura de Campo Grande afirmou que acompanha as investigações da PF e disse que as aplicações seguiram rigorosamente as normas legais. A Prefeitura também declarou que o município já garantiu o ressarcimento dos valores aplicados no Banco Master. Agora, a Justiça determinou buscas e quebras de sigilo para descobrir quem facilitou o negócio ilegal e colocou o dinheiro dos aposentados em risco. E a seguir, governo Lula se reúne com os presidentes da Câmara e do Senado para tentar destravar projetos considerados prioritários antes das eleições. E veja também, o TikTok no Brasil é multado em mais de 150 milhões de reais por falhas na proteção de dados pessoais de crianças e adolescentes. O governo corre contra o tempo para votar projetos considerados cruciais no Congresso Nacional. O objetivo é destravar uma pauta pesada, que inclui a polêmica suspensão da taxa das blusinhas, o debate sobre o fim da jornada de trabalho 6x1 e novas medidas para a segurança pública. Lula tem reunião marcada com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Mota. O objetivo é alinhar a votação de propostas que o governo considera prioritárias. A reunião acontece antes de uma semana de esforço concentrado no Congresso, que está prevista entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro. Entre as principais pautas está a PEC que prevê o fim da escala 6x1. O relator no Senado, Omar Aziz, disse que não pretende alterar o texto aprovado pela Câmara, o que evitaria que a proposta tivesse de voltar para os deputados. Aziz pretende apresentar o relatório já nesta quinta-feira. O governo defende que essa proposta seja votada rapidamente, inclusive durante o esforço concentrado da próxima semana. O ministro Guilherme Boulos defendeu que o Senado repita o rito da Câmara e também conclua as 2 votações no mesmo dia. Para isso, então, seria necessário um acordo para dispensar o intervalo regimental entre os 2 turnos. Só que a oposição pretende pedir mais tempo para analisar a proposta na Comissão de Constituição e Justiça. Além disso, aliados de Alcolumbre ainda não dão como certa a votação da PEC antes das eleições. No plenário, a proposta precisa de pelo menos 49 votos em cada um dos 2 turnos. A articulação do governo também envolve propostas que ainda precisam avançar na Câmara. Entre elas, está a medida provisória que suspende a cobrança de 20% sobre compras internacionais de até $50. A chamada taxa das blusinhas foi suspensa por medida provisória, só que o texto precisa ser aprovado pelo Congresso. Caso contrário, a medida perde a validade no dia 8 de setembro e a cobrança volta a valer. O governo também quer avançar em uma proposta que autoriza o uso de recursos excedentes da arrecadação com petróleo para ajudar a conter os eventuais aumentos nos preços da gasolina e também do diesel. Já no Senado, também estão entre as pautas de interesse do Planalto o marco legal para minerais críticos e terras raras. Toda essa articulação acontece nesse momento de reaproximação entre o governo e a cúpula do Congresso, mas ainda há divergência sobre o ritmo de votação das propostas. A reunião de Lula com os presidentes das 2 casas deve buscar um acordo para tentar destravar todas essas pautas. A Justiça do Rio de Janeiro decidiu pela falência da Oi Telefonia, que informou não ter caixa para cobrir despesas essenciais no fim desse mês.
A decisão acabou com a possibilidade de bancos para manter o processo de recuperação judicial, que estava renegociando cerca de 44 bilhões de reais. O patrimônio líquido negativo do grupo supera 22 bilhões e 600 milhões de reais, com base em dados de março de 2026. Mais uma plataforma foi punida no Brasil por falhas na proteção de dados a menores e aos adolescentes. Depois de punir o Discord, hoje foi a vez do TikTok, que é um aplicativo de vídeo, ser multado em mais de 150 milhões de reais por não tomar cuidado com o que é exibido. A Agência Nacional de Proteção de Dados multou em 153,7 milhões de reais o TikTok por falhas no tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. Além da multa, a empresa terá de eliminar os dados coletados de forma irregular e implementar um plano de conformidade para reforçar a proteção de menores na plataforma. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira. Segundo a ANPD, foram identificadas 5 infrações à Lei Geral de Proteção de Dados, tanto no acesso ao TikTok com cadastro, quanto no chamado feed sem cadastro. Mesmo sem criar uma conta, o usuário podia acessar vídeos e a plataforma fazia tratamento de dados. A agência concluiu que a empresa não adotava medidas eficazes e suficientes para impedir ou prevenir o tratamento irregular de dados de crianças e adolescentes. A dimensão do problema também chamou a atenção dos fiscais. Segundo a investigação, o TikTok informou ter removido 7.750.000 contas de crianças no Brasil entre outubro de 2022 e setembro de 2023. A estimativa é que a plataforma possa ter coletado dados de cerca de 20% das crianças brasileiras nesse período. A agência ressalta, porém, que o número pode ser maior, já que não foi possível avaliar de forma robusta a eficácia dos mecanismos de identificação utilizados pela empresa. Com o novo plano de conformidade, o TikTok terá de adotar configurações mais restritivas de privacidade para usuários com menos de 16 anos, reforçar os mecanismos de supervisão dos pais e aplicar filtros mais rigorosos de conteúdo. No acesso sem cadastro, a plataforma deverá suspender anúncios, limitar o uso de feed a 12 horas e reduzir a coleta de dados ao mínimo necessário. A empresa também terá de se adequar às regras de verificação de idade previstas no ECA Digital. A ANPD também adotou neste mês uma providência diferente contra o Discord, determinando a suspensão das transmissões ao vivo no Brasil até que a plataforma comprove a adoção de medidas de proteção para crianças e adolescentes. A medida foi tomada após o caso de uma menina de 13 anos que teria sido induzida por um grupo de adolescentes a cometer suicídio durante uma transmissão na plataforma. Nesse caso, não houve multa. A decisão foi preventiva e faz parte de um processo de fiscalização distinto. A agência informou que poderá aplicar sanções futuramente se forem confirmadas irregularidades. No caso do TikTok, a empresa tem 10 dias úteis a partir da notificação para recorrer da multa ao Conselho Diretor da ANPD. A agência afirma que o plano de conformidade já aprovado reduz os riscos identificados e deverá ser acompanhado durante a implementação. A arrecadação do governo federal registrou o maior valor para meses de julho desde 1995. De acordo com a Receita Federal, o caixa do país recebeu cerca de 300 bilhões de reais, impulsionado pela atividade econômica, novos impostos e o mercado de petróleo. O resultado ajuda, mas o governo ainda precisa aumentar os ganhos nos próximos meses para atingir as metas das contas públicas deste ano. A Bolsa de Valores fechou pelo 5º dia consecutivo em alta, impulsionado pelo recuo nos rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano e a queda dos juros futuros no Brasil. Após um período de fortes retiradas no mês, o saldo de capital externo voltou a ficar positivo, ajudando a dar liquidez às grandes empresas. Hoje, a cotação do dólar teve uma pequena queda de 0,25%, com a moeda norte-americana sendo negociada a R$ 5,13. Já a Bolsa de Valores fechou em alta,
em 1,55%, aos 174.577 pontos. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês confirmou a cooperação chinesa com o Irã, que não deve sofrer interferência. A investida de Donald Trump contra o Irã e seus parceiros comerciais elevou as tensões entre os Estados Unidos e a China. O governo chinês se pronunciou com um alerta de que fará o que for necessário para defender seus direitos e interesses, acusando os Estados Unidos de desestabilizar a ordem financeira global ao impor seu plano para sufocar a economia iraniana. Na última segunda-feira, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, apresentou planos para cortar todas as linhas de sustentação econômica do Irã, mirando uma rede que fornece apoio financeiro à República Islâmica. Pequim desafia as sanções americanas e continua comprando petróleo iraniano. Ao mesmo tempo, a China fornece a Teherã matérias-primas e tecnologia que sustentam a economia e capacidade militar do país, em guerra desde fevereiro, quando começaram os ataques dos Estados Unidos e Israel ao país persa. O porta-voz chinês também rejeitou a guerra econômica e a pressão máxima, que, segundo ele, não ajudam a resolver os problemas e servirão apenas para intensificar as tensões e gerar riscos para os outros países. O governo americano pareceu reagir com cautela à resposta da China. Quase 6 meses após o início da guerra envolvendo o Irã, os Estados Unidos vivem um dilema de não querer se indispor contra uma potência cada vez mais propensa a retaliar, ainda mais a um mês da visita do líder chinês Xi Jinping aos Estados Unidos. No anúncio da última segunda-feira, Scott Bessent divulgou ainda sanções contra mais de 60 entidades, indivíduos e navios de diferentes países que, segundo Washington, permitem ao Irã adquirir tecnologia nuclear e de mísseis, realizar operações cibernéticas e gerar receitas petrolíferas. Apesar de a medida não impactar diretamente nenhuma entidade da China continental, as duas empresas do ramo petrolífero entre as sancionadas são de Hong Kong, território semi-autônomo sob domínio da China. O secretário do Tesouro também advertiu que cada país tem um prazo determinado para encerrar as atividades identificadas por Washington e garantiu que os Estados Unidos atuarão unilateralmente contra aqueles que não o fizerem. Nos últimos anos, a China tem sido a principal compradora de petróleo iraniano, chegando a responder por cerca de 90% de suas exportações de petróleo bruto, o que a coloca na linha de frente das sanções anunciadas pelo governo Trump. E veja a seguir: golpistas recriam rostos e vozes de pessoas reais para tentar enganar sistemas de segurança e conseguir empréstimos. E drones russos com inteligência artificial identificam e escolhem o alvo sozinhos, sem a participação humana. Os especialistas em golpes financeiros digitais também estão usando deepfake caseiro. Recriam vozes e imagens de pessoas da mesma família ou de conhecidos para ultrapassar com maior facilidade o monitoramento dos sistemas de inteligência artificial.
Com a popularização de ferramentas de geração de imagens por inteligência artificial, os chamados deepfakes caseiros se tornaram uma nova ameaça para golpes e fraudes financeiras no Brasil. Segundo o levantamento da Único, empresa de verificação de identidade, as tentativas aumentaram 400% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2025. Os golpistas recriam rostos e vozes de pessoas reais para tentar enganar sistemas de segurança e conseguir saques, empréstimos ou compras. Ao contrário dos ataques mais sofisticados, os deepfakes caseiros podem ser produzidos por pessoas com pouco conhecimento técnico e costumam ter como alvo familiares e conhecidos. Um exemplo é o uso de vídeos falsos para se passar por um filho ou parente e pedir uma transferência de dinheiro. A tecnologia também tem sido associada a fraudes de identidade, violência sexual e desinformação. A mudança já aparece no perfil das fraudes identificadas pelas empresas. Os ataques mais aprimorados representavam 61% das ocorrências analisadas e caíram para 14% neste ano, enquanto os chamados golpes simples ganharam espaço. Já foram barrados mais de 19 bilhões de reais em tentativas de fraude, em mais de 13 milhões de ataques. Mesmo com o avanço da tecnologia, parte dos deepfakes ainda são identificados por falhas em características como profundidade, textura e naturalidade da imagem. O problema é que a técnica está cada vez mais acessível e pode ser usada para engenharia social, mesmo quando o vídeo não é perfeito. Pesquisas mostram que 80% dos brasileiros já se depararam com deepfakes, mas apenas 29% conseguem identificar corretamente um vídeo falso. Por isso, especialistas alertam para a necessidade de desconfiar de pedidos inesperados e confirmar a identidade da pessoa antes de fazer transferências ou compartilhar dados. A segurança privada clandestina é um problema que cresce no Rio de Janeiro e já envolve mais de 100 mil vigilantes. O número é quase o dobro do total de profissionais que atuam regularmente. O problema ganhou atenção após um inocente ser morto por seguranças clandestinos em Copacabana. Os dados são de um levantamento da Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores. Atualmente, estima-se que 53.434 vigilantes estejam ativos e sendo fiscalizados no Rio de Janeiro. No entanto, o dobro desse número estaria atuando de maneira ilegal no estado. A questão da segurança privada, em especial a clandestina, entrou em evidência após o espancamento e a morte de Cláudio Rafael Landeiro. O caso envolveu 2 seguranças que atuavam de forma clandestina em ruas de Copacabana. Segundo a investigação, ele foi acusado injustamente de ter roubado uma bicicleta e recebeu 63 golpes de porrete. Segundo o Sindicato dos Vigilantes do município do Rio, a segurança irregular tem crescido em diferentes regiões do estado, principalmente em áreas de intenso comércio. Há profissionais sem qualificação atuando em municípios vizinhos à capital, além das zonas oeste e sul. A atividade de vigilância privada é regulamentada pela Polícia Federal e exige, entre outros requisitos, curso de formação específico, aptidão e ausência de antecedentes criminais. A realização de rondas ou a vigilância em vias públicas, por pessoas armadas ou não, é considerada segurança privada clandestina, com exceções previstas em lei. Ampliando os dados para o Brasil, a estimativa da Fenaviste é de que entre 600 mil e mais de 1 milhão de vigilantes atuem sem o controle da Polícia Federal, de maneira irregular ou clandestina. O número do Rio de Janeiro representa entre 10% e 16% do total estimado no país. A presença de grupos informais em espaços públicos levanta questões sobre a fiscalização, a responsabilidade dos contratantes e os limites da atuação privada na segurança das cidades. Para especialistas e representantes do setor, o desafio é ampliar o controle sobre as atividades clandestinas e evitar que comerciantes e moradores recorram a grupos não autorizados para exercer funções que dependem de profissionais legalmente habilitados e que, em determinadas situações, são atribuições das forças de segurança pública. Um auditor da Receita Federal e 2 empresários foram presos por envolvimento em um esquema de fraudes em Fortaleza e Salvador. O grupo é acusado de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e subfaturamento de mercadorias, que é a prática ilícita de declarar um valor inferior pago por uma mercadoria. A diligência responsável por prender os suspeitos foi chamada de Operação Snooker 2,
deflagrada para desarticular um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em importações no Aeroporto Internacional de Fortaleza. O servidor público é apontado pelas investigações como líder da organização criminosa e teria faturado pelo menos 6 milhões de reais com o esquema. Ele utilizava o cargo para repassar informações sigilosas do comércio exterior a importadores e despachantes aduaneiros em troca de propina, liderando mercadorias sem a devida conferência e burlando os canais de fiscalização. As investigações indicaram movimentações superiores a 27 milhões entre as empresas ligadas ao esquema. Outros 31 milhões em criptoativos também foram identificados. O esquema funcionava de forma meticulosa e estruturada, com áreas de atuação organizadas para camuflar a ilegalidade. O grupo era hierarquizado em 4 núcleos, sendo eles público, empresarial, financeiro e auxiliar. O Ministério Público Federal apontou 2 esquemas de fraudes que foram viabilizados pela atuação do agente público. O primeiro envolve uma empresa importadora de um empresário cearense, que importava joias de prata e declarava o produto como semijoias ou bijuterias de metal comum, com um valor tributário inferior. O segundo esquema diz respeito a um casal de empresários chineses, que declarava valores menores para reduzir o pagamento de tributos. A Operação Snooker 2 cumpriu 3 mandados de prisão, 15 de busca e apreensão e confiscou bens como uma lancha e artigos de luxo obtidos com lucro ilegal do esquema de corrupção. A morte de 3 civis em um ataque de drone russo na Ucrânia mostra como a inteligência artificial já começa a mudar a forma de fazer guerra. O equipamento foi capaz de identificar e escolher o alvo, sem a interferência direta de quem está operando. A inteligência artificial já começou a mudar a forma como os drones são utilizados em conflitos. Além de serem capazes de seguir rotas e identificar objetos, alguns equipamentos podem usar sistemas de IA para analisar imagens e tomar decisões durante o voo. Um caso recente na guerra entre Rússia e Ucrânia mostrou o risco dessa tecnologia. Um drone russo atacou a cidade de Zaporizhia, matando 3 civis. Investigadores ucranianos afirmam que o equipamento tinha um sistema de inteligência artificial capaz de identificar o alvo na etapa final do ataque, sem que o operador precisasse escolher exatamente o ponto que precisa ser atingido. O drone também tinha um minicomputador da NVIDIA, empresa americana de tecnologia. O sistema pode processar as imagens captadas pela câmera e reconhecer objetos a partir de características definidas antes do voo. No caso investigado, o equipamento teria sido programado para chegar até uma determinada área e depois identificado sozinho o objeto que deveria ser atingido. A tecnologia não significa necessariamente que o drone opere sem nenhuma interferência humana desde o início. O que muda é a capacidade de delegar à máquina parte das decisões durante a missão, como navegação, reconhecimento de objetos e escolha do alvo. Esse tipo de autonomia é uma das áreas que mais avançam na guerra moderna. O uso de inteligência artificial também pode tornar os drones mais difíceis de interceptar, já que eles conseguem analisar o ambiente em tempo real e corrigir a rota. Ao mesmo tempo, o avanço levanta uma questão em até que ponto uma máquina pode decidir quem ou o que será atingido. A ONU e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha voltaram a pedir regras internacionais para armas autônomas. As entidades alertam para o risco de sistemas de inteligência artificial passar a identificar e atacar seres humanos sem uma decisão humana direta, especialmente os civis. O caso na Ucrânia é tratado como um marco justamente por envolver o equipamento que, de acordo com as investigações, teria escolhido o alvo na fase final do ataque de maneira independente. O número de detenções de imigrantes nos Estados Unidos pelo ICE atinge uma marca histórica e ultrapassou as 50 mil prisões em um único mês. De acordo com as autoridades migratórias, a maioria das pessoas detidas não tem antecedentes criminais. O aumento é resultado do avanço da Casa Branca em sua política de deportações em massa. Esse é o maior número de prisões realizadas em um único mês durante o segundo mandato de Donald Trump. Como parte do aumento nos números de prisões nas últimas semanas, os oficiais do ICE fizeram prisões em paradas de trânsito. Eles têm contato cada vez mais com o apoio das autoridades estaduais e locais que estão assumindo funções de fiscalização imigratória.
O aumento ocorre no meio de pressões da administração republicana para aumentar as detenções de imigrantes, com o objetivo de alcançar a 2.000 detenções diárias e de uma expansão das operações do Serviço de Imigração e Alfândegas, incluindo detenções em aeroportos. O ICE teve de mudar a abordagem no começo do ano após um grande número de manifestações e tem atuado de forma diferente. Sem as grandes operações realizadas em 2025, ações atuais têm ocorrido de forma mais discreta. A estratégia foi adotada após críticas à operação conduzida no estado de Minnesota, que terminou com a morte de 2 cidadãos americanos durante uma ação de agentes federais. Os estados do Texas e a Flórida representaram quase 20.000 das prisões de julho, um sinal de quão importantes esses estados se tornaram para a agenda de deportação em massa. Washington destinou bilhões de dólares ao setor, contratando mais de 2.000 novos agentes e flexibilizando restrições sobre a atuação do Departamento de Imigração. Os números não pararam de crescer. E a seguir, a intensa onda de calor na Europa bate recordes de temperatura e gera uma grave crise de saúde pública. E você vai ver também uma disputa interminável de 42 pênaltis em uma partida da Copa Italiana, onde a Sanesi venceu a Ibolitana por 20-19. Um avião de pequeno porte caiu e pegou fogo na região metropolitana de Belo Horizonte. A aeronave teria pegado fogo antes mesmo de cair em uma área de mata. O piloto conseguiu se salvar após se ejetar e acionar o paraquedas. A aeronave realizava um voo intermunicipal para uma possível manutenção quando apresentou uma pane mecânica. A falha foi seguida de uma pequena explosão e um princípio de incêndio. O piloto, de 29 anos, era a única pessoa presente no voo no momento do ocorrido. Ele percebeu o defeito no sistema da aeronave e rapidamente acionou o pouso de emergência e saltou com paraquedas. O avião caiu em uma área de pastagem às margens de uma rodovia que liga o distrito de Serra Azul ao município de Mateus Leme, na região metropolitana de Minas Gerais. O paraquedas pegou fogo ao cair no pasto, mas não causou grandes estragos. O momento foi registrado em um vídeo por moradores da área, onde o monomotor caiu, que prontamente ajudaram a socorrer o condutor e o encaminharam para a unidade de pronto atendimento local. Depois, o piloto foi transferido para um centro médico dedicado a atendimentos de urgência em um helicóptero do Serviço Aéreo de Saúde de Minas Gerais. O condutor disse ao corpo de bombeiros que não sentia dores e estava consciente e orientado após o acidente. Ele sofreu apenas lesões leves. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a aeronave estava em situação regular. Agora, a motivação e as circunstâncias exatas da falha mecânica serão investigadas. A confirmação de 4 casos de febre do Nilo Ocidental no Brasil acendeu alerta para uma doença que pode evoluir de forma grave. Transmitida pela picada de pernilongos, a infecção pode atingir o sistema nervoso, causando até paralisia. A febre do Nilo Ocidental é uma infecção causada por um vírus da mesma família que inclui a dengue e o zika. A principal forma de transmissão é pela picada de mosquitos do gênero Culex, os famosos pernilongos. O mosquito se infecta ao picar aves silvestres contaminadas e depois pode transmitir o vírus para pessoas e outros animais. A transmissão acontece principalmente em áreas rurais e silvestres, onde há maior circulação de aves e mosquitos. O ser humano, porém, é considerado um hospedeiro acidental e não participa da cadeia de transmissão para outras pessoas. Os casos de contágio entre humanos são raros e podem ocorrer em situações específicas, como transfusões de sangue e transplantes. A maioria das pessoas infectadas não apresenta sintomas. Quando eles surgem, os mais comuns são febre, dor de cabeça, dores musculares, mal-estar, náusea, vômito e, em alguns casos, manchas na pele e ínguas. Em uma pequena parcela dos infectados, porém, a doença pode atingir o sistema nervoso e provocar meningite, encefalite, fraqueza muscular e até paralisia.
O Brasil tem 4 casos confirmados, são 2 em São Paulo e 2 em Santa Catarina. Esse último, inclusive, uma mulher de 77 anos morreu após desenvolver complicações neurológicas. O diagnóstico da doença é feito por exames laboratoriais, que podem identificar anticorpos ou material genético do vírus. Ainda não existe vacina disponível para prevenir a febre do Nilo Ocidental, nem um medicamento antiviral específico contra a infecção. O tratamento é feito de acordo com os sintomas e, nos casos mais graves, pode exigir internação e suporte intensivo. A maior parte dos pacientes, no entanto, evolui para a recuperação. A febre do Nilo Ocidental já havia sido identificada no Brasil antes, mas os novos registros em São Paulo e a morte confirmada em Santa Catarina aumentaram a atenção das autoridades. A vigilância epidemiológica agora investiga os locais prováveis de infecção e a circulação do vírus nas regiões onde os casos foram registrados. As ondas de calor extremas na Europa têm gerado graves impactos socioambientais, afetando desde a saúde humana até o equilíbrio dos ecossistemas oceânicos. Além de superarem recordes históricos de temperatura, esses fenômenos já provocaram milhares de mortes. De acordo com os especialistas, o calor recorde que vem acontecendo no continente europeu se deve ao desenvolvimento de um El Niño no Pacífico tropical, um fenômeno natural caracterizado pelo aquecimento acima do normal das águas. Entretanto, segundo a Organização Meteorológica Mundial, o El Niño não explica sozinho o calor observado atualmente. Especialistas apontam que as altas temperaturas que acometem os oceanos e a população já vem aumentando há décadas por causa das mudanças climáticas provocadas pelas atividades humanas. Países como a Alemanha registraram pela primeira vez este ano temperaturas de 40 graus e o estado de Belém foi o mais impactado. O fenômeno também atingiu regiões da França, deixando mais de 7 mil mortos entre os meses de junho e julho. No entanto, a Itália registrou a temperatura mais alta do verão, com 48 graus. As intensas ondas de calor que atingiram a Europa também provocaram forte sobrecarga nos serviços de emergência e hospitais de vários países. Muitos edifícios não tinham infraestrutura de refrigeração adequada. As fortes ondas de calor não têm prejudicado apenas a população, mas também a vida marinha. Pesquisadores analisaram as águas e destacaram que em boa parte das regiões analisadas, a temperatura do mar mostrou forte tendência de alta, com destaque para o Mediterrâneo, que aquece mais rápido que a média global. No último sábado, a temperatura média da superfície dos oceanos atingiu 21 graus e já é considerado o maior valor diário já registrado, segundo dados divulgados pelo Observatório Europeu Copérnicos. Um dos lugares mais quentes e extremos do planeta fica nos Estados Unidos. Conhecido como Vale da Morte, o parque tem temperaturas que podem passar dos 49 graus no verão. Mas apesar do calor intenso e dos riscos, o local atrai muitos turistas. O Vale da Morte fica localizado na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele ficou conhecido por registrar, no dia 10 de julho de 1913, uma temperatura perto dos 57 graus. O registro consolidou o Vale da Morte como o local mais quente do mundo. O parque é formado pelo movimento da crosta terrestre que elevou as montanhas ao redor e provocou o afundamento do vale. Apesar da paisagem impressionante, o nome do parque não deve ser tratado como brincadeira. De acordo com a administração do local, em média, 4 pessoas morrem por ano dentro de seus limites em acidentes rodoviários por condições climáticas extremas ou pela combinação dos dois fatores. O socorro pode levar horas por conta que o celular das vítimas costuma ficar sem sinal. Por isso, a recomendação é viajar com o veículo em boas condições e levar água e comida em quantidade suficiente. No entanto, o passeio feito com segurança, o turista pode desfrutar das dunas de Mesquite Flat, formadas pela combinação de areia, ventos e barreiras naturais. E à noite, os turistas podem observar as estrelas que marcam o ambiente.
Outra atração são as cidades fantasma, que lembram o período em que a região era explorada em busca de ouro, cobre e chumbo. Com o esgotamento dos minerais e a queda da rentabilidade, os povoados foram abandonados. O Parque Nacional do Vale da Morte funciona 24 horas por dia durante todo o ano e é um ponto turístico que atrai cerca de 1 milhão de visitantes por ano devido às suas paisagens únicas. Morreu aos 80 anos a cantora e atriz Dolly Parton, uma lenda da música country americana e estrela de filmes de sucesso. Conhecida pela voz marcante, pelas perucas loiras e pelos figurinos extravagantes, Dolly construiu um império no entretenimento. Saiu de uma infância humilde no Tennessee e construiu uma carreira que durou 6 décadas. A partir dos anos 80, também se aventurou no cinema. O primeiro grande sucesso foi Como Eliminar Seu Chefe, que foi um fenômeno de bilheteria. Ao longo da carreira, foram mais de 3.000 músicas e 11 prêmios Grammy, um legado que transformou Dolly em ícone da cultura pop e rendeu a ela o título de Rainha da Música Country. 2 times da Série D italiana mostraram que até a disputa de pênaltis pode virar uma maratona. Foram 42 cobranças e 47 minutos de agonia, que terminou com o placar de 20-19. No fim, mais do que habilidade, foi preciso ter muita paciência para saber quem sairia vencedor da partida. A Sarnese e a Ebolitana provaram que no futebol, às vezes é preciso ter muita paciência para descobrir quem vai comemorar. Pela primeira rodada da Copa da Itália da Série D, as 2 equipes empataram em 1-1 no tempo normal e foram para os pênaltis. E o que era para ser uma disputa rápida virou uma verdadeira maratona. Com o empate no placar, a vaga precisou ser decidida na marca da cal. E foi aí que a partida ganhou um novo capítulo. Nas 5 primeiras cobranças de cada time, cada lado perdeu uma e o placar ficou em 4-4. A partir daí, as cobranças passaram a ser alternadas e ninguém queria errar. Foram 30 pênaltis convertidos em sequência. O placar chegou a ficar 19-19 e a disputa já durava cerca de 47 minutos. Ou seja, os jogadores já tinham batido mais pênaltis do que muitas equipes batem em uma temporada inteira. Até que veio a cobrança que podia encerrar a maratona. O jogador da Ebolitana foi para a marca da cal pela 21ª vez da equipe e desperdiçou. A Sarnese tinha a chance de acabar com a agonia e não perdoou. Bola na rede, vitória por 20-19 e classificação garantida. No fim, foram cobrados 42 pênaltis e apenas 3 erros durante toda a disputa. A Sarnese saiu de campo com a classificação, enquanto a Ebolitana ficou com a sensação de que faltava apenas uma cobrança para a história terminar de outra maneira. A disputa ficou entre as mais longas do futebol. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.